Oi pessoal, tudo bem? A ideia do vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre treino de competição em CrossFit. Qual que é o momento da gente pensar no treino de competição? Quando eu falo de treino de competição, estou pensando num treino com um volume um pouquinho maior do que uma aula tradicional. Então, mais do que uma hora, então 1h30, 2 horas ou mais de treino. Quando que a gente precisa começar a pensar nisso e se realmente a gente precisa pensar nisso? Para me guiar nisso aqui, eu vou usar a referência aqui da apostila do Competitors Training Course, que é o curso que é dado pelo Eric O'Connor, pelo Chris Piller e pelo Matt Chan. Então é o seguinte, uma coisa que eu sempre acreditei é que assim, se você fizer o treino do dia bem feito, ele é mais do que suficiente para a grande maioria das pessoas, mesmo aquelas que querem competir. Então assim, vou citar aqui, eu falei da apostila, que nessa apostila eles têm uma graduação, que é o que eles falam no curso, né? Vou falar rapidinho, essa graduação eles classificam entre 1, aliás, eles pontuam como 1, 5 e 10. Então assim, o atleta número 1, tanto para homem e para mulher, são aqueles atletas assim que chegam aí bem no Open, talvez estejam ali entre os 40 e 60 da sua região, mas não conseguem passar para a fase adiante, que seriam os regionais, mas eles são bem colocados. A segunda classificação de 5 seriam os atletas que passam do Open, mas que param lá nos regionais, então que talvez não peguem as 3 primeiras posições, ou talvez não cheguem aos 10, entre os 10 primeiros dos regionais, então, portanto, não vão para o Games. E a classificação 10 são aqueles atletas que vão para o Games. E aí, desde o cara que ganha até o cara que fica em último lugar. Tá? Então, aí, para vocês terem uma ideia de comparação de como é que funciona essa tabela, a tabela ela fala entre exercícios de levantamento de peso, ginásticos, os monoestruturados, né? Então a parte mais corrida e remo, assim, e alguns benchmarks de CrossFit. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar rapidinho coisas que a gente vê aqui. Por exemplo, você tem para classificação homens, por exemplo, aqui ó, a gente tem um Clean and Jerk, 111 quilos, classificação 1. Para as mulheres, 65 quilos. Classificação 5, né? Um atleta que vai para o regional. Para os homens, no Clean and Jerk, 133, 133 quilos. Para as mulheres, 93 quilos. Para os homens, 10. Estamos falando aí de 165 no Clean and Jerk e para as mulheres, 110. Isso assim, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que é o que eles pedem como requisito. Se a gente for pensar num benchmark ginástico, numa classificação de ginástica, a gente tem aí, por exemplo, vamos falar muscle up, né? 30 muscle ups por tempo, classificação 1, 5 minutos para os homens, 8 minutos para as mulheres. Então, classificação 5, 3 minutos e 45 e 5 minutos. E classificação 10, 30 muscle ups, 2 e 15 para os homens e 3 minutos para as mulheres. Tá. Isso aqui, assim, eu vou deixar uma versão dessa tabela, porque eu acho que eu não posso compartilhar essa tabela com vocês, eu não tenho certeza, mas eu vou deixar uma versão que eu fiz, então vai estar aqui no link aqui embaixo, vocês vão poder baixar se vocês quiserem. Então, onde eu quero chegar falando sobre isso? A ideia é que assim, a gente tem essas 5 classificações, ou essas 3 classificações. A classificação 1 são aqueles atletas que, se você treinar todo dia, bem treinado, ou der o seu melhor todos os dias, 1 hora por dia, você chega nos números do nível 1. Daí pra frente que talvez seja o momento da gente aumentar o volume de treino, então treinar mais do que 1 hora por dia. Se você ainda não chegou nessa classificação 1, eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso. Por quê? Se você aumentar o volume antes de chegar à classificação 1, o que eu acho que vai acontecer você ainda não tem uma musculatura preparada ou uma articulação preparada para aguentar as cargas que vem no 5 e no
no 10, na classificação 5 e 10. Então, até a classificação 1, com 1 hora por dia, a gente vai conseguir chegar. Vai ser rápido? Eu acho que não, talvez 2 anos, 3 anos. Mas vai construir uma base sólida para você ir para a categoria 5, ou quem sabe num dia chegar na categoria 10. Pelo menos nessas marcas aí de que em teoria o atleta deveria ter. Então, se você treinar todo dia, 1 hora, bem treinado, é o suficiente para você chegar nas marcas da classificação 1 e até passar algumas, talvez chegar até alguma coisa de 5. Daí para frente é o momento da gente treinar, acho que 1 hora e meia, pensar num treino acessório, em algo mais. Até então, eu acho que 1 hora por dia é mais do que suficiente. Bom, mas isso, se a gente for pensar também em atletas que competem individual. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem muita competição e a grande maioria em equipe. Se a gente for pensar em treino em equipe, eu acho que a gente nem precisa pensar nessa coisa de mais de 1 hora por dia. Por quê? Se você pegar a característica da competição por equipe, são provas rápidas e com trocas muito rápidas. Então, a gente não precisa de um volume de treino tão grande, porque você não vai enfrentar um volume de treino muito grande nas provas. Então, eu acho que 1 hora por dia, até se você quer competir em equipe, é mais do que suficiente o treino do dia. Eventualmente fazer uma sessão de treino em que você regularmente treine com seus companheiros de equipe, isso é importante. Talvez nesse momento você faça aí um treino de 1 hora e meia, 2 horas, a cada 15 dias, uma vez, só para acertar a sintonia da equipe. Mas eu acho que regularmente treinar mais de 1 hora por dia, eu acho que não é necessário. Mas eu pode falar, mas e se eu treinar, eu não vou melhorar mais? Vai, mas lembra que eu falei, talvez sua articulação não esteja preparada para esse volume de treino, ou para essas cargas de treino. Então, se você não tiver uma base sólida, você aumenta o teu risco de lesão, o risco de se machucar. Então, acho que o maior cuidado que a gente precisa pensar é nisso. Tentar chegar nessas marcas com o treino do dia, 1 hora, e se você porventura chegar e estiver pensando em competição, aí talvez acho que seja o momento de você pensar em treinar mais do que 1 hora por dia. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Se você gostou, se você achou que essa informação te ajudou de alguma forma, dá um joinha aí que ajuda. Se você quiser compartilhar com algum amigo também, me ajuda também. Se você gostou do conteúdo e não quiser perder os próximos vídeos, assina o canal também, que ajuda. E até o próximo vídeo. Valeu!